Sabemos todos que não é apenas de uma fonte, como a do governo, por exemplo, que virão soluções para os problemas de sustentação e desenvolvimento de um Estado. Além da sociedade civil, onde cada componente tem sua parcela a contribuir, as ONGs e as OCPs têm desempenhado um papel cada vez mais eficaz na composição do leque de alternativas que se pode contar para seguirmos o rumo ao progresso sadio e democrático de um povo. OCP, uma organização da sociedade civil de interesse público, é um título fornecido pelo Ministério da Justiça do Brasil, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos, federal, estadual e municipal, e que permite que doações realizadas por empresas possam ser descontadas no imposto de renda. OCPs são ONGs criadas por iniciativa privada que obtêm um certificado emitido pelo Poder Público Federal ao comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles derivados de normas de transparências administrativas, e, em contrapartida, é claro, podem celebrar com o poder público os chamados termos de parceria, que são uma alternativa interessante aos convênios para ter maior agilidade, razoabilidade ao prestar as suas contas. Você sabe o que é um projeto de inclusão produtiva? Sabe como ele pode ajudar o desenvolvimento de um Estado como o nosso? Sabe qual é a diferença entre uma OCP e uma ONG? Se não tem entendimento profundo sobre essas questões, e mais, se não sabe como uma OCP pode ajudar o nosso querido Maranhão, fique aqui conosco, porque vamos conversar hoje com Charles Augusto de Farias Mendes, formado em Direito e diretor executivo do Instituto em todo o Brasil. Com uma temática mais que importante para quem deseja conhecer uma alternativa para o desenvolvimento do nosso Estado, já está no ar o seu programa semanal de inspiração e reflexão. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Inspirar, o seu programa semanal de autodesenvolvimento, motivação e inspiração. Hoje trazemos para você um assunto que interessa não só a você que está aí na frente da telinha, mas a todos os maranhenses. Vamos falar do IBRAP, que é um OCP, um instituto que trabalha com parcerias com o governo e que trabalha na área de ação social. Mais do que importante, é contemporâneo. Ações sociais hoje fazem parte das empresas e das organizações como quase uma condição sine qua non para que qualquer país, qualquer cidade, qualquer estado se desenvolva. Conosco aqui em nosso estúdio, Charles Mendes, que é o diretor nacional desse instituto. Charles, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui entre nós. Nossa Câmara está à sua disposição para a sua saudação inicial. Eu agradeço pela oportunidade, Cidinho, de poder colaborar com nossos telespectadores. Ótimo. Acho que vai ter muito a colaborar. Primeiro vai explicar para a gente do que se trata e depois como é que isso é importante para o Estado do Maranhão, um Estado, como todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, muito carente de desenvolvimento. E que, como foi dito na abertura, não é só o governo que tem essa responsabilidade. As parcerias, a sociedade civil, as empresas, todas as pessoas podem e devem contribuir. E por falar em contribuir, é que eu faço a você, Charles, a primeira pergunta. O que é um projeto de inclusão produtiva? Cidinho, o projeto de inclusão produtiva é um projeto que visa, através da criação de núcleos de inclusão produtiva, pegar as pessoas que estão de forma informal, produzindo alguma renda, pequena renda, ou às vezes não produzindo nada e jogá-los dentro da cadeia produtiva. Charles, agora vamos falar em termos práticos, depois que você definiu o que é um projeto de inclusão produtiva. Como se sabe, o Estado do Maranhão está lá no finalzinho da fila com relação à IDH. Aliás, eu acho que o município de IDH mais baixo do Brasil está aqui em nosso estado. Em termos práticos, como é que o seu projeto, a sua ideia do projeto de OCP pode ajudar a mudar essa realidade e aumentar o IDH desse interior, dessa cidade e de todas as outras? Olha, por exemplo, nós temos dois focos nesse projeto de inclusão produtiva. O primeiro foco seria os arranjos produtivos. O que seriam os arranjos produtivos? Uma pessoa tem uma área, um rio próximo, uma área de pesca próximo, ou um pequeno lago próximo da sua casa. O que nós faríamos? A gente pegaria essa pessoa,
capacitaria nesse núcleo de inclusão produtiva e depois de capacitar, nós ajudaríamos ela, por exemplo, no beneficiamento do peixe, na embalagem do peixe, na comercialização do peixe, porque um dos problemas que a gente enfrenta aqui no Maranhão é a quantidade de atravessadores que existem em relação a qualquer tipo de produto. Você vai em qualquer outro estado em volta do Maranhão, por exemplo, Piauí, Ceará, e você encontra o mesmo produto que é vendido aqui muito mais barato. Isso se deve a duas coisas, Cidinho. Uma, que o Estado não está produzindo a contento. E segunda, que há muitos atravessadores. Então você vai na praia, você está tomando coco que foi plantado no Ceará. Você vai na feira, você está comendo a alface que veio do Piauí. Então, assim, é inadmissível que o nosso Estado, tendo uma potencialidade tão grande de riqueza, compre de fora a quantidade de produtos que compra. Para você ter ideia, na nossa pauta, no Maranhão, nós importamos mais de 570 produtos. É muito produto. Então, se o inclusão produtiva, ele visa pegar a pessoa que ou não produz nada, ou produz de forma desorganizada e jogá-la dentro da cadeia produtiva, aproximando o produtor do comprador. E como é que isso é feito realmente? Existe apenas uma inclusão institucional? As pessoas se inscrevem e fazem parte? Ou existe algo no sentido da preparação para essas pessoas produzirem? Existe algo pedagógico, alguma capacitação? Como é que isso funciona nesta parte? Olha, Cidinho, eu vou dar um exemplo lá de Minas Gerais. Em Minas Gerais, o IBRAP, ele atua em 75 municípios na área mais pobre de Minas Gerais. Como você sabe, Minas Gerais tem um bolsão de pobreza no norte do estado, que abrange Jequitinhonha, norte de Minas e Vale do Mucuri. Nesse local, o que nós encontramos? Nesse núcleo de inclusão produtiva, nós capacitamos essas pessoas, mas nós encontramos o que nós vamos encontrar aqui no Maranhão também, que é analfabetismo. Então, às vezes, nós vamos, por exemplo, formalizar um pequeno comércio. A pessoa não sabe formalizar, não sabe ler um documento, não sabe pegar crédito junto aos bancos como BASA, Banco do Brasil, BNB. Então, o trabalho da inclusão produtiva, ele inclui, além da capacitação específica na área de agricultura, na área de pesqueira, ou no serviço autônomo, por exemplo, você tem problemas aqui no estado, você precisa de um pintor, você não encontra, você precisa de um eletricista, você não encontra, você precisa de alguém para arrumar a sua casa, fazer uma limpeza, você tem dificuldade. Então, a inclusão produtiva, além de ter esses dois aspectos, ele vai ajudar também num outro ponto do IDH, que é a parte de educação de forma lateral. Deixa eu pegar esse gancho da citação que você fez sobre Minas Gerais, sobre Belo Horizonte. Nós sabemos que há uma diferença estupenda entre o nível de competência acadêmica do mineiro, especialmente o de Belo Horizonte, da capital, e do Maranhão, que embora seja composto de um povo inteligente, o Maranhão já foi tido como Atenas brasileiras, né? Onde havia o melhor português do Brasil. E o nosso povo definitivamente é inteligente e é criativo. Mas nem sempre isso se transformou em uma competência acadêmica formalizada. Então há um gap, com certeza, entre a realidade acadêmica e até mesmo cultural, né, do povo mineiro, especialmente Belo Horizonte, e o do maranhense. Vocês vão ter que fazer alguma adaptação? Vocês estão levando em conta essas diferenças, as defasagens e as coisas positivas que nós temos? Ou o projeto vai ser aplicado ipsiliteris? Não, nós vamos fazer algumas adaptações, porque nós temos no Maranhão algumas cidades, e foi inclusive pauta do encontro que houve aqui no Maranhão em relação as cidades do Maranhão com o IDH, comparando com o IDH africano. Nós temos cidades do Maranhão que são comparadas às piores cidades da África. Então não é fácil implantar esse projeto da mesma forma que foi implantado no norte de Minas. Mas é possível. É possível porque você tem uma disponibilidade de pessoas que querem sair da dependência num programa assistencial. O Bolsa Família é um bom programa, mas ele não é um fim em si mesmo. O nosso projeto, ele visa mostrar, entre outras coisas, mostrar, Cidinho, que é possível viver sem o Bolsa Família.
O Bolsa Família não é um fim em si mesmo. Não é normal um maranhense com tanta potencialidade do seu lado viver com 70, 154 ou 250 reais por mês. Então o projeto, ele é possível ser executado sim. Agora, há adaptações, por exemplo, como te citei, do próprio analfabetismo. O Maranhão tem praticamente 1/4 da sua população analfabeta. Então é necessário você fazer adaptação até para que a pessoa que não está sendo treinada, não está sendo colocada dentro da cadeia produtiva, não possa cair na mão de atravessadores ou de procuradores que vão agir em nome dela porque ela não sabe ler. O que eu gosto das citações que eu andei lendo sobre o seu projeto é esta palavra inclusão produtiva. Porque agora, recentemente, no período eleitoral, houve muitas críticas com relação ao Bolsa Família, não no programa em si, porque ele ajudou muitas, milhares de famílias do Brasil que realmente não tinham nem o que comer. Tudo bem até aí. Mas alguém disse agora recentemente que o sucesso do Bolsa Família é o seu fim, é o seu término. Ou seja, o ideal é que essas pessoas um dia deixem de depender do Bolsa Família porque são produtivos. Então é esse gancho que eu queria pegar. O que é preciso para implantar um projeto dessa natureza, inclusão produtiva aqui no Maranhão? Olha, Cidinho, a primeira coisa é vontade governamental. IDH não se resolve com discurso eleitoreiro. Todos os candidatos, não só aqui do Maranhão, como de outros estados, trataram do IDH e falam do IDH. Agora, o IDH, a modificação do IDH ela é longa, ela não é rápida. Você precisa, pelo menos, do médio prazo para você modificar. Então, é possível implantar, sim, um projeto de inclusão. Você tem, por exemplo, histórias no Maranhão de tentativas, às vezes, mal sucedidas por haver um mau acompanhamento do projeto. Exemplo, aquele projeto de confecção de rosário. É uma tentativa que poderia sim melhorar o IDH, porque a renda afeta muito o IDH no Maranhão, mas foi um projeto mal acompanhado, cheio de outros interesses. Então, a ideia da inclusão produtiva é ele mudar o foco do desenvolvimento do Estado. O desenvolvimento do Estado, ele muda, ele continua interessado em atrair grandes empresas, mas ele está preocupado em pequenos núcleos. A gente sabe que qualquer lugar que se desenvolveu se preocupou com pequenos negócios. E esse o maior desafio do projeto e do governo, de incentivar, fomentar pequenos negócios no Estado. E é possível sim. Você pode transformar uma realidade, por exemplo, de Fernando Falcão, de Belágua e outras cidades que estão aí nacionalmente divulgadas por ter um baixo IDH, com pequenas ações, por exemplo, agricultura. O nosso estado é rico em terra, é rico em chuva, é rico em áreas produtivas e na maioria das cidades do estado não se produz absolutamente nada. Então, é uma realidade que pode ser mudada assim. E nenhum estado consegue vencer e se destacar nacionalmente se ele não vencer essa questão da renda e da própria melhoria do IDH. A verdade, Charles, é que nós estamos muito longe de uma consolidação produtiva por parte dos habitantes da nossa terra. Apesar de tantas outras potencialidades, como a própria inteligência e criatividade do maranhense que eu já citei, e também com relação à potencialidade, a nossa vocação agrícola. Temos aqui, normalmente, salvo aí as loucuras da ecologia, mas temos aí chuva por 6 meses durante o ano, temos uma terra boa, é um estado cortado de rios. Então, nós temos todas as condições potenciais para desenvolver. E as pessoas, às vezes, ficam só pensando no governo, tanto municipal como federal e estadual, sem levar em conta que é de cada um, claro, liderado pelo governo, que vai surgir a solução para esses grandes problemas. Então, esse programa que é voltado para o autodesenvolvimento, que é voltado para a qualidade de vida, não podia deixar de abordar aqui uma maneira de você ter uma produtividade mínima e ter uma qualidade de vida melhor. Por isso é que eu acho que esse programa é especialíssimo para você. Logo agora que estamos encerrando o ano, não é? Na verdade, já estamos iniciando o 2015, você pensar sobre tudo isso. E para ajudar você a pensar um pouco mais sobre isso, a gente vai continuar no próximo bloco. Fique aí, não saia não. Vamos dar uma voltinha aqui nos comerciais e voltamos já já.
E estamos de volta com o seu Inspirar, segundo bloco dessa entrevista mais do que necessária, importante para você e para o Estado do Maranhão como um todo, porque estamos tratando de um projeto de inclusão produtiva através do IBRAP, cujo presidente, Charles Mendes, está conosco, conversando e contando não só da experiência fantástica, eficaz, que aconteceu com eles, com o IBRAP no estado de Minas Gerais, mas também sobre o que o Maranhão pode usufruir, em que o Maranhão pode usufruir de um projeto dessa natureza. Antes de começar as perguntas do segundo bloco, Charles, a gente falou muito aqui na abertura, em ONG, em OCIP, mas talvez o telespectador tenha um pouco de dúvida. Poderia explicar para nós aí qual é a diferença entre uma e outra? Veja bem, ONG, o Código Civil ele define, Cidinho, como ONG, aquela entidade que não tem fins lucrativos. No direito civil é dividido as sociedades em sociedades comerciais, que é uma empresa convencional, e sociedades sem fins lucrativos, que são chamadas de ONG. O CIP é uma qualificação dessa ONG, que é dada pelo Ministério da Justiça e que permite que essa entidade possa trabalhar com o poder público, sendo fiscalizado, é claro, por ele, de forma e dar eficiência ao poder público. Então, a principal diferença entre ONG e OCIP é a qualificação que é dada em nível federal. Muito bem. Eu agora vou ser obrigado a fazer uma pergunta não muito suave. Esse programa, embora seja de vocação cultural e tudo mais, ele também tem uma pontinha de jornalismo. E por falar em jornalismo, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Até porque eu acho que para vocês é importante falar alguma coisa a respeito disso. No ano passado, neste ano que findou agora, recentemente, houve aqueles escândalos de ONG. A questão dos desvios das arrecadações das ONGs. Como é que o IBRAP faz para eliminar, para diminuir a possibilidade não só desses estouros de escândalos, como também a possibilidade até mesmo de desvios de rendas, rendas adquiridas? O IBRAP trabalha com bastante tranquilidade quanto a esse tema. Primeiramente, a forma que é feita as compras do próprio Instituto são divulgadas no jornal, são divulgadas no próprio site do Instituto. E o IBRAP também colabora com outras instituições, como o Instituto Transparência Brasil, no tocante ao combate à corrupção. Nós sabemos que, como todos os lados, existem boas e más instituições. O grande foco, Cidinho, nós conseguimos sempre manter a transparência e o olhar do poder público para nós. Então nós fazemos parceria com o próprio Ministério Público, com os próprios órgãos de controle, para que eles possam conhecer e até mesmo checar o nosso trabalho. No tocante a esse tema, nós temos bastante tranquilidade em cooperar e ser uma instituição limpa no Brasil. Para você ter ideia, o IBRAP disputou em Minas Gerais com 106 instituições. E nós ficamos em primeiro lugar. Ou seja, uma instituição maranhense conseguiu se destacar. E não foi só no projeto, foi quanto à sua regularidade fiscal, foi quanto à sua idoneidade, foi quanto ao seu quadro técnico. O que acontece muito hoje, Cidinho, é uma quantidade excessiva de ONGs que não tem a menor estrutura e quer tocar um projeto com o governo. Olha, o trabalho, como inclusão produtiva, é um trabalho sério, que envolve vida de pessoas, que envolve uma quantidade de recursos considerável. Então, nesse tema, o IBRAP fica muito tranquilo em mostrar o trabalho que é feito pelo destaque que ele já tem conseguido a nível nacional. Parabéns! Ótimo! O Brasil, como nunca, precisa disso, né? Estamos numa fase de renascimento, se Deus quiser, de renascimento, de transparência e de não corrupção. Senão não temos futuro nenhum. E por falar em futuro, você realmente acredita... Eu sei que o problema do IDH não é uma coisa que tem uma origem só, é multifatorial mesmo. Mas você acredita que o projeto de inclusão produtiva que vocês estão trazendo para o Maranhão pode efetivamente contribuir para o aumento desse IDH? Pode sim. Veja bem, a médio prazo, nós conseguimos alterar o IDH do município. É claro que o item renda é um dos 3 itens que compõem o IDH. O IDH é composto basicamente por expectativa de vida, que é medida, e aí inclui saúde, lazer, índices de criminalidade,
por educação, que inclui as pessoas que têm acesso à educação e as pessoas alfabetizadas acima de 15 anos, inclui renda. Então, o nosso projeto, ele afeta 1/3 da composição do IDH. E é possível realmente, é inaceitável, Cidinho, nós temos um estado que tem o IDH semelhante ao Vietnã, que foi um país que lutou contra os Estados Unidos, até venceu, mas foi arrasado Ficou abaixo do zero. Com armas de destruição em massa, com gases de agente laranja, entre outros. E o nosso estado se compara nesse nível. Estamos atrás da Venezuela, estamos atrás do Uruguai, estamos atrás da Argentina, sendo um país extremamente mais rico, mas a distribuição da renda desorganizada. Então, e o Maranhão, o Brasil perde para esses estados e o Maranhão se compara, infelizmente, ao que existe em termos de IDH ou de mais atrasado. E não é por falta de capacidade, você citou bem, dos maranhenses. Os maranhenses são capazes, são criativos, mas realmente falta a pessoa que está no campo ver possibilidade de mudança. A grande diferença é que as pessoas não conseguem enxergar possibilidade no camarão que tá no mar perto dela, não vê possibilidade no peixe que ela pesca, ela só vê subsistência. Deixa eu pegar esse gancho do exemplo do camarão e do peixe e para que o telespectador entenda com mais detalhes, com mais profundidade do que se trata, a prática do projeto, né? O funcionamento do projeto, o desenrolar do projeto. Um exemplo que eu queria te pedir é, por exemplo, a quebradeira de coco babaçu, né? Extrativista. Como é que uma pessoa dessa pode ser beneficiada com o projeto de inclusão produtiva? Por exemplo, a quebradeira de coco, ela vende às vezes o quilo a centavos, para atravessadores. Primeiro, criar associações eficientes de quebradeira de coco. Às vezes tem uma associação que está sendo usada só para um fim político ou só para tentar escoar aquilo a um preço mínimo. A outra coisa é tentar beneficiar aquele produto já na região, não levar para outro lugar para beneficiar. Esse projeto, no caso da quebradeira de coco e em outras áreas também, ele prevê no decorrer dele entrega de alguns equipamentos que permitam que as pessoas processem os produtos. Uma coisa que a gente tem que melhorar no estado é essa quantidade de pessoas antes do consumidor final. Nós temos que aproximar quem está plantando, quem está colhendo do consumidor final. Então, assim, uma das saídas seria criar associações mais eficientes, existem associações mais ineficientes, criar centros de beneficiamento do próprio babaçu mais próximo de quem produz e ajudar essa pessoa a encontrar um supermercado como o Hiper Bom Preço, o Mateus e outro no nosso próprio estado que possa comprar esses produtos. Agora, veja bem, de esperança o povo está cheio, de desesperança também. Passa ano e sai ano, passa década e sai década, e a gente sempre apostando na esperança de um tempo melhor. Óbvio que essa esperança não pode ficar gratuitamente caindo do céu. Deus nos dá todas as condições para fazermos, para executarmos. Mas é óbvio que a esperança nunca morre, mas as pessoas precisam agir. É da ação que vai sair o resultado. E então eu te pergunto, saindo um pouco dessa esperança abstrata, poética, quase mágica, qual é a sua previsão de em quanto tempo o IBRAP poderá começar a colher frutos? E imagino eu que os seus frutos sejam exatamente as melhorias das qualidades de vida das pessoas que passarão a produzir e a ter uma renda própria e, portanto, uma qualidade de vida melhor. Em Minas Gerais, nós já estamos colhendo frutos do projeto. Em Minas Gerais, nós terminamos a primeira etapa do projeto. Por volta de 2 anos que o projeto está implantado, as pessoas já começam a se sentir independentes do Bolsa Família. E a pergunta que eu sempre recebo é a seguinte: as pessoas querem realmente sair do Bolsa Família? Não é cômodo pertencer ao Bolsa Família, receber esse benefício? Olha, é cômodo desde que ela não consiga ver outra possibilidade. O Inclusão Produtiva, ele vai permitir que a pessoa perceba que ganhar 75, 150 reais não é nada perto do que ele vai ganhar. Então, assim, é possível, na prática, sair da dependência do Bolsa Família.
É essa mensagem principal que o projeto quer deixar. O Bolsa Família não é um fim em si mesmo, nós temos que enfrentar esse problema. Nós não podemos achar que é normal 1/3, 1/4 do Estado depender do Bolsa Família. Não é normal. Não é normal. O Estado ele tem que produzir. E nós estamos perdendo, Cidinho, uma época ótima, uma faixa etária excelente que o Maranhão passa. O Maranhão tem uma grande parte da população em período produtivo, economicamente ativo. O que tem acontecido? Muitas pessoas têm ficado no Bolsa Família até alcançar a aposentadoria rural. Ou seja, pessoas que poderiam estar produzindo riqueza estão simplesmente passando e depois se aposentando. Isso para o nosso estado é péssimo. Terrível. Porque a gente simplesmente está criando uma geração inteira dependente do benefício e que fica sujeita ao governo, sujeita à dependência de terceiros. Então, assim, é possível e o Maranhão tem uma oportunidade única pela sua faixa etária de aproveitar essas pessoas do interior do estado que podem produzir uma renda e que podem ter a sua independência financeira, seja produzindo milho, mandioca, arroz, seja com serviço autônomo, como pedreiro, como pintor, como eletricista, que você vai perceber, você não encontra essas pessoas fazendo muita falta. Charles, nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de perguntar a você se vocês já estão atuando, se já começou, e como é que as pessoas interessadas podem acessar vocês para que de uma forma ou de outra se envolvam com o seu projeto. Olha, o nosso instituto ele está no Recanto dos Vinhais, é um instituto que está aqui há 6 anos e o nosso site é www.ibrap.com. Se vocês quiserem algum contato, tem uma pessoa lá que fica o dia todo online no chat que pode passar outras informações. Nós estamos à disposição também do poder público para mostrar esse projeto e o resultado que tem ocorrido em Minas Gerais, Cidinho. Maravilha, Charles, muito obrigado. Desejo toda boa sorte e, claro, resultados o mais rápido possível, desde que consistentes, para o projeto do IBRAP aqui no nosso estado. Até porque o maranhense realmente precisa muito. Precisa também merecer, né, gente? Não basta só a gente ficar recebendo assim de mão beijada. Precisamos também todos arregaçar as mangas e a luta com a ajuda de organizações como a IBRAP e do próprio governo do estado e do município. De qualquer forma, fica aí mais uma possibilidade de sairmos do marasmo que esse estado se encontra há tanto tempo. Tá ok? Muitíssimo obrigado pela sua atenção até este bloco, mas você vai só esticar as pernas rapidinho, tomar um cafezinho, quem sabe, e vai voltar, porque vem aí o terceiro bloco com a inspiração de hoje. Não perca, espero você. O estado do Maranhão é um dos estados brasileiros com menor índice de desenvolvimento humano. De fato, as cidades mais pobres do país se encontram aqui em nosso estado. No município como o de Fernando Falcão, que tem um IDH de 0,4, por exemplo, com uma população de 9.241 habitantes, a qualidade de vida dessa população está muito abaixo do esperado pelo programa PNUD da ONU. Isso equivale a dizer que o acesso dessas pessoas à escola, saúde e geração de renda são inferiores à média, ou seja, 0,500. Evidente que para alavancar o índice de desenvolvimento humano do Maranhão, é preciso um sistema de governo voltado para a implantação de políticas públicas. Todavia, o poder público, ao longo dos anos, não tem conseguido solucionar esse problema, que impede que o Maranhão atinja um desenvolvimento mais pleno. Então, qual seria a solução? O Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, IBRAP, após uma promoção de um grande debate sobre o IDH no Maranhão, está planejando trazer a proposta do projeto de inclusão produtiva para ser implantado aqui. O projeto, que já foi executado pelo IBRAP do Estado de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho Social, vem com a proposta de criar cadeias produtivas e incentivando assim o empreendedorismo familiar, coletivo e individual, por meio de assessoramento a pequenos e médios produtores. A ideia é tornar esses produtores autônomos de programas meramente assistencialistas e de transferência de renda, como o Bolsa Família, e serem capazes de gerar suas próprias rendas por meio do projeto que contempla atividades nos setores de artesanato, reciclagem, confecção e serviços autônomos.
E se o projeto foi implantado com sucesso em Minas Gerais, onde cerca de 75 municípios foram beneficiados e criados por volta de 4.000 empreendimentos por meio de um mapeamento das comunidades produtivas, por que não daria certo aqui no nosso estado? De fato, o Maranhão é um estado rico em potencialidades, mas é preciso que exista um comprometimento do poder público, não só em incentivar que grandes empresas possam vir para o estado, e sim que haja verdadeiras parcerias nesse sentido, pois às vezes uma cidade pode ter uma grande empresa e em sua volta haver bolsões de miséria. Exemplo disso é que se o PIB de um município for bom, não quer dizer necessariamente que a riqueza gerada por grandes empresas está se transformando em melhoria de renda para essa população. O IBRAP, então, alicerçado no comprometimento da proposta do governador Flávio Dino em mudar esta realidade do estado do Maranhão, lança o desafio de implantar o projeto de inclusão produtiva aqui no nosso estado. Com 6 anos de atuação, o IBRAP tem demonstrado ser um parceiro eficiente do poder público na implantação de políticas públicas em diversos estados brasileiros. E tendo como sede o Maranhão, está se empenhando por meio de serviços, ações sociais e projetos para desenvolver o estado, embora essa não seja uma tarefa das mais fáceis, pois, para tanto, é necessário estabelecer as parcerias. E o seu Inspirado de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede de você para nos encontrar novamente na próxima semana. Mas não saia daí, porque tem um vídeo que vai explicar melhor ainda o que é uma ação social. Fique conosco. Crianças atentas à história. Primeiro, elas ouvem. Depois, vão ter que transformar tudo isso em uma pequena peça. O que esses meninos e meninas fizeram foi participar de uma ação social, onde eles eram os beneficiados. Aprenderam de forma lúdica um pouco sobre as artes cênicas. Quem conduziu o momento foram os atores Domingos Tourinho e Daniel Almeida. Eles explicam como o teatro pode ajudar essas crianças. A gente está induzindo muito em cima da contação de história, né? Já tentamos envolver ele aqui com alguma coisa mais histórica e também participando, alguém contando história, fazendo eles compreenderem um pouco esse universo. Tem uma coisa que é interessante, que a criança ela se entrega, ela se envolve, né? Então, por mais que quando a gente, por exemplo, estabelece uma regra, mesmo dentro da improvisação, mesmo na espontaneidade, mas ela se entrega, ela se envolve, ela se permite, ao contrário do adulto, ao contrário até mesmo do teatro profissional, do teatro feito com adultos. A ação contou com palestras, contação de histórias, roda de leitura e montagem de um mini espetáculo. Os participantes são alunos de uma escola comunitária localizada entre os bairros do São Francisco e Ilhinha. Os responsáveis por trazer a atividade até eles são os integrantes do Instituto Brasileiro de Políticas Públicas. O objetivo é trazer às crianças atividades lúdicas voltadas para a área de teatro, encenação, dramatização e que elas possam ter uma percepção dessa nova área cultural que se apresenta a elas, né? Para as crianças foi um momento diferente, já que muitas delas nunca tiveram contato com o teatro. No máximo, uma apresentação de dança, mas sem texto, né? E o que elas acharam da atividade? Eu aprendi que a leitura, além de influenciar na educação, ela também ajuda porque no futuro nós podemos almejar cargos importantes.